Olá, meus queridos amigos e amigas. Que alegria imensa ter você aqui comigo hoje. É a sua primeira vez no canal? Então, seja muito bem-vindo a... Eu sou Arlindo Chagas, o narrador e contador de histórias deste cantinho chamado História Não Escrita. Um lugar onde cada palavra carrega emoção e onde as histórias mais tocantes ganham vida. Se você gosta de histórias que falam ao coração, já aproveita para se inscrever, deixar seu like, contar para mim de onde você está. Nos assistindo, sim, seu comentário é como um abraço que atravessa a tela. Agora, respira fundo, porque a história de hoje vai começar. E eu te digo com o coração aberto, ela vai mexer com você. Milionário humilha funcionária por chegar atrasada na reunião e a manda embora, mas ao descobrir o motivo, se arrepende. Amargamente, o sol mal despontava no horizonte quando Cristina acordou com o coração acelerado. Hoje era o dia. A reunião, que poderia transformar sua vida, estava marcada para as 8 horas na sede da Império Empresarial. A gigante do setor imobiliário, onde ela trabalhava como assistente executiva há 5 anos. Cristina, com seus 29 anos, olhos castanhos, cheios de determinação e um sorriso que escondia as batalhas de uma vida marcada por perdas, sabia que aquela era a chance de sua vida. Ela e outro colega, Ricardo, estavam na disputa para a vaga de gerente geral. Um cargo que não só traria estabilidade financeira, mas também a realização de um sonho que ela carregava desde criança. Provar que mesmo vindo de uma família humilde, poderia chegar ao topo. Cristina cresceu em um bairro simples, na periferia de São Paulo. Filha de uma costureira e de um pedreiro, ela aprendeu cedo o valor do trabalho duro. Após perder o pai em um acidente de construção, quando tinha apenas 15 anos, prometeu a si mesma que honraria o sacrifício dos pais. Estudou à noite, trabalhou de dia e, com muito esforço, conseguiu uma bolsa em uma universidade. Agora, na Império Empresarial, ela via a oportunidade de mudar sua história. A promoção significaria não apenas um salário melhor, mas a chance de dar à mãe, Dona Lúcia, uma vida mais confortável. Naquela manhã, Cristina vestiu seu melhor tailleur azul marinho, ajeitou os cabelos cacheados e conferiu o relógio. 6h30. Tinha tempo suficiente para chegar à empresa, que ficava a 40 minutos de ônibus. Antes de sair, ajoelhou-se ao lado da mãe, que tomava café na cozinha, e pediu sua bênção. Vai com Deus, minha filha. Você merece isso, disse Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos. Cristina sorriu, pegou sua bolsa e saiu, sentindo o peso e a esperança daquele momento, mas o destino tinha outros planos. Enquanto caminhava apressada pela rua estreita de seu bairro, algo a fez parar. No meio da calçada, uma senhora idosa, com cabelos brancos desgrenhados e um olhar perdido, cambaleava. Ela parecia desorientada, murmurando palavras desconexas. Cristina hesitou. O relógio marcava 6h45 e ela sabia que cada minuto era precioso. Mas então a senhora deu um passo vacilante em direção à rua e um carro passou tão perto que o vento bagunçou seus cabelos. Sem pensar 2 vezes, Cristina correu até ela, segurando-a pelo braço. Calma, senhora. A senhora está bem? Onde a senhora mora? Perguntou com a voz suave, mas firme. A idosa, com olhos marejados, apenas balbuciou. Eu não sei. Onde estou? Cristina olhou ao redor, procurando por alguém que pudesse ajudar, mas a rua estava quase deserta. Seu coração apertou. Ela sabia que se deixasse aquela mulher ali, algo terrível poderia acontecer. Vem comigo, vamos encontrar ajuda, disse, guiando-a cuidadosamente. A senhora se agarrou ao braço de Cristina como se ela fosse sua única âncora. Cristina levou a idosa até a delegacia mais próxima, que ficava a algumas quadras dali. No caminho, a senhora contou em fragmentos que seu nome era Helena e que tomava remédios que às vezes a deixavam confusa. Minha empregada,
Ela deve estar preocupada, murmurou. Na delegacia, Cristina ficou ao lado de Helena, segurando sua mão trêmula enquanto os policiais tentavam localizar sua família. O tempo passava e Cristina sentia o peso de cada segundo. Quando finalmente um homem elegante, de terno impecável, chegou à delegacia, apresentou-se como Antônio, o mordomo da família de Helena. Ele agradeceu a Cristina com lágrimas nos olhos. Você salvou a dona Helena. Não sei como agradecer, disse, anotando o número de telefone de Cristina em um pedaço de papel. Vou contar tudo ao meu patrão. Ele vai querer recompensá-la. Cristina olhou para o relógio. 7h50. Seu coração disparou. Eu preciso ir, tenho uma reunião importante, disse, quase correndo para a saída. Antônio ainda gritou. Qual é o seu nome? Ela respondeu já na porta. Cristina! Cristina Almeida! E disparou em direção ao ponto de ônibus, rezando para que o trânsito estivesse a seu favor. Na sede da Império Empresarial, Cássio Montenegro, o CEO e dono da empresa, tamborilava os dedos na mesa da sala de reuniões. Aos 38 anos, Cássio era conhecido por sua genialidade nos negócios e por sua exigência implacável. Filho de uma família abastada, ele herdara a empresa do pai e a transformara em um império. Mas, por trás da fachada de sucesso, Cássio carregava um vazio. Desde a morte de seu pai, 5 anos antes, ele se fechara emocionalmente, dedicando-se exclusivamente ao trabalho. Sua mãe, Helena, era a única pessoa que ainda conseguia tocar seu coração. Mas até isso estava mudando. Helena, diagnosticada, com problemas de memória devido a medicamentos fortes, estava cada vez mais distante e Cássio se sentia impotente diante disso. A reunião daquela manhã era crucial. Cássio precisava escolher o novo gerente geral, alguém que pudesse liderar a expansão da empresa no mercado internacional. Cristina e Ricardo eram os finalistas, e Cássio tinha grandes expectativas. Ele admirava a inteligência e a dedicação de Cristina, mas valorizava acima de tudo a pontualidade e a disciplina. Quando o relógio marcou 8h10 e Cristina ainda não havia chegado, a irritação de Cássio cresceu. Ricardo, por outro lado, estava lá, impecável, com um sorriso confiante. Às 8h15, Cristina entrou na sala ofegante, com o rosto vermelho de correr. Antes que ela pudesse se explicar, Cássio levantou a mão, interrompendo-a. Senhora Almeida, a senhora sabe que horas são? Sua voz era fria, cortante. Os outros diretores na sala baixaram os olhos constrangidos. Cristina tentou falar. Senhor Montenegro, Mas Cássio não deixou. Pontualidade é o básico, Cristina. Se a senhora não consegue chegar na hora para a reunião mais importante da sua carreira, como espera liderar esta empresa? O silêncio na sala era ensurdecedor. Cristina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas as segurou. Eu tive um imprevisto, senhor. Cássio riu, sarcástico. Um imprevisto. Todos nós temos imprevistos, Cristina, mas alguns de nós sabemos priorizar. A senhora acabou de jogar fora a chance da sua vida. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. E francamente, se a senhora não leva isso a sério, não tem lugar na minha empresa. Está demitida. As palavras de Cássio foram como uma facada. Cristina ficou paralisada, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Sem dizer uma palavra, ela pegou sua bolsa e saiu da sala, com a cabeça baixa, enquanto os olhares de pena dos colegas a seguiam. No elevador, sozinha, ela finalmente deixou as lágrimas caírem. Todo o seu esforço, todos os seus sonhos, destruídos em poucos minutos. E o pior, ela sabia que fizera a coisa certa ao ajudar Helena. Mas isso não aliviava. A dor. Cristina caminhava pelas ruas movimentadas de São Paulo, com o peso da demissão esmagando seu peito.
O barulho dos carros e das conversas ao seu redor parecia abafado, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Ela segurava a bolsa contra o corpo, como se isso pudesse protegê-la da dor que a consumia. Cada passo era um lembrete do que havia perdido: a promoção, o sonho, a chance de dar uma vida melhor à mãe. Mas acima de tudo, o que a machucava era a humilhação. As palavras de Cássio ecoavam em sua mente. Se a senhora não leva isso a sério, não tem lugar na minha empresa. Como ele podia julgá-la sem nem ao menos ouvir sua explicação? Chegando ao ponto de ônibus, Cristina sentou-se em um banco tentando organizar os pensamentos. Foi então que uma brisa suave trouxe um cheiro familiar: pão quente. Ao lado do ponto, uma padaria pequena, com uma vitrine repleta de bolos e pãezinhos, parecia chamar seu nome. Ela sorriu, lembrando-se de como seu pai, nos dias difíceis, a levava para comprar pão doce e dizia: "Quando a vida pesa, filha, um docinho ajuda a adoçar o coração." Sem pensar muito, ela entrou na padaria e pediu um pão de mel. Ao morder o doce, uma lágrima escorreu por seu rosto. Não era só a saudade do pai. Era a sensação de que pela primeira vez em anos ela não sabia o que fazer. Enquanto isso, na mansão Montenegro, Cássio chegava em casa exausto, mas satisfeito com a decisão de promover Ricardo. Ele acreditava que a disciplina de Ricardo era o que a empresa precisava. Ao entrar no hall, foi recebido por Antônio, o mordomo, cujo rosto estava sério, quase solene. "Senhor Cássio, precisamos conversar sobre a dona Helena", disse Antônio com um tom que fez Cássio parar imediatamente. "O que aconteceu com minha mãe?", perguntou, sentindo um aperto no peito. Antônio relatou tudo. Como Helena, em um momento de confusão causada pelos remédios, saiu de casa sem que a empregada percebesse. Como ela vagou pelas ruas, perdida, até quase ser atropelada. E finalmente, como uma jovem chamada Cristina Almeida a encontrou, levou-a à delegacia e ficou com ela até que Antônio chegasse. "Essa moça salvou a vida da sua mãe, senhor", disse Antônio, entregando a Cássio um pedaço de papel com o nome e o telefone de Cristina. "Ela merece mais do que nossa gratidão, merece uma recompensa." Cássio ouviu em silêncio, mas ao ler o nome no papel, seu coração parou. Cristina Almeida. Não podia ser. Ele pegou o celular e abriu o sistema de RH da empresa. Lá estava, Cristina Almeida, assistente executiva, demitida naquela manhã. A mesma mulher que ele humilhara e mandara embora era a pessoa que salvara sua mãe. O peso da culpa caiu sobre ele como uma avalanche. "Meu Deus, o que eu fiz?", murmurou, sentindo os olhos arderem. Naquela noite, Cristina chegou em casa com o coração pesado. Dona Lúcia, ao ver a filha, soube imediatamente que algo estava errado. "O que aconteceu, minha filha?", perguntou, puxando-a para um abraço. Cristina desabou, contando tudo. A reunião, a idosa na rua, a demissão. Dona Lúcia ouviu em silêncio, acariciando os cabelos da filha. "Você fez o que era certo, Cristina. O resto, Deus vai resolver. Ele sempre resolve." Mas Cristina não conseguia se convencer. Deitada em sua cama, ela olhou para o teto, pensando em como contaria à mãe que, sem o emprego, talvez precisassem vender a casa onde cresceram. Foi então que seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. "Cristina, aqui é Cássio Montenegro. Preciso falar com você urgentemente. Por favor, me ligue." Cristina franziu a testa surpresa. Por que o chefe, que a demitira horas antes, estava entrando em contato? Por um instante, pensou em ignorar, mas a curiosidade e uma pontada de esperança a fez responder. "O que o senhor quer?" A resposta veio quase imediatamente. "Quero me desculpar. Por favor, me diga onde você está. Vou até você agora." Cristina hesitou. Parte dela queria mandar Cássio para o inferno, mas outra parte, aquela que ainda acreditava em segundas chances, decidiu arriscar.
Ela enviou o endereço de sua casa no bairro simples onde morava e ficou esperando, com o coração na mão. Enquanto isso, Cássio dirigia pelas ruas de São Paulo em seu carro luxuoso, o coração acelerado. Ele não era homem de pedir desculpas. Em seus 38 anos, aprendera a esconder suas fraquezas, a manter o controle. Mas, naquela noite, algo havia mudado. Saber que Cristina, a mulher que ele julgara tão duramente, era a mesma que salvara sua mãe, o fazia questionar tudo. Ele precisava reparar o erro, mas mais do que isso, precisava entender quem era aquela mulher que, mesmo diante de uma oportunidade única, escolheu ajudar uma desconhecida. Quando Cássio estacionou em frente à casa modesta de Cristina, ele sentiu um nó na garganta. A rua era simples, com crianças brincando na calçada e vizinhos conversando nas portas. Era um mundo tão diferente do dele, mas, de alguma forma, parecia mais vivo, mais humano. Ele respirou fundo e bateu a porta. Cristina abriu, ainda com o tailleur azul marinho, mas com os olhos vermelhos de chorar. Ao vê-lo, ela cruzou os braços, tentando manter a compostura. "O que o senhor quer aqui?" perguntou, com a voz firme, mas carregada de mágoa. Cássio, pela primeira vez em anos, sentiu-se pequeno. "Cristina, eu sei o que você fez pela minha mãe, e sei que errei feio. Por favor, me deixe explicar." Ela hesitou, mas acabou cedendo, apontando para o sofá da sala. Dona Lúcia, que observava da cozinha, lançou um olhar curioso, mas deixou os dois a sós. Cássio sentou-se, parecendo deslocado naquele ambiente simples, e começou a falar. Contou sobre a confusão de Helena, sobre como ele vivia com medo de perdê-la, sobre como a culpa o consumia por não estar mais presente. E, finalmente, pediu perdão. "Eu não tinha o direito de julgá-la. Você não só salvou minha mãe, mas me mostrou o que realmente importa. Por favor, volte para a empresa. A vaga de gerente geral é sua, se você ainda quiser." Cristina ouviu em silêncio, dividida entre a raiva e a surpresa. A oferta era tentadora, mas o orgulho falava mais alto. "Senhor Montenegro, eu agradeço, mas não quero sua pena. Eu fiz o que fiz porque era o certo, não para ganhar favores." Cássio balançou a cabeça, admirado com a força dela. "Não é pena, Cristina, é justiça. E se me permite, quero conhecê-la melhor. Não como chefe, mas como alguém que tem muito a aprender com você." As palavras de Cássio pegaram Cristina desprevenida. Havia uma sinceridade nelas que ela não esperava. Por um instante, seus olhos se encontraram, e algo novo, algo inesperado começou a surgir entre eles. Mas Cristina não estava pronta para ceder. "Eu preciso pensar", disse, levantando-se. Cássio respeitou, deixando seu cartão na mesa. "Me liga, por favor, não importa a hora." Quando ele saiu, Cristina ficou olhando para o cartão, com o coração em conflito. Dona Lúcia, que ouvira tudo da cozinha, aproximou-se com um sorriso malicioso. "Esse homem não é só rico, hein, filha? Tem jeito que ele está olhando para você com outros olhos." Cristina riu pela primeira vez naquele dia e jogou uma almofada na mãe. "Para com isso, mãe, ele é meu chefe." Mas no fundo, ela sabia que algo havia mudado, e talvez o destino ainda tivesse surpresas guardadas. O sol da manhã seguinte trouxe uma calma que Cristina não sentia há dias. Ela acordou cedo, como de costume, mas pela primeira vez em anos não tinha um horário para cumprir ou uma reunião para se preparar. A demissão ainda doía, mas a visita de Cássio na noite anterior havia plantado uma semente de esperança e confusão. Sentada à mesa da cozinha, enquanto Dona Lúcia preparava um café forte, Cristina segurava o cartão de visita de Cássio, girando-o entre os dedos. "Gerente geral", murmurou para si mesma. Era tudo o que ela sempre quis. Mas aceitar a oferta significaria voltar para um lugar onde fora humilhada. E mais do que isso, significaria lidar com Cássio. Um homem que, em poucas horas, passou de vilão a alguém que a intrigava profundamente. Dona Lúcia, com seu jeito sábio e brincalhão, colocou uma xícara fumegante na frente da filha.
para de ficar olhando para esse cartão como se ele fosse te morder, menina. Liga para esse homem. Ele veio até aqui, se humilhou. Isso não é coisa pouca. Cristina riu, balançando a cabeça. Mãe, a senhora viu o carro dele? Ele não se humilha. Ele resolve problemas. E eu não sou um problema para ser resolvido. Dona Lúcia ergueu uma sobrancelha. Sei, mas eu vi o jeito que ele te olhou. Não era só negócio, não. Tinha um brilho ali. Cristina revirou os olhos, mas não conseguiu evitar um sorriso. A senhora está assistindo muita novela? Decidida a não tomar uma decisão impulsiva, Cristina guardou o cartão e resolveu dar um tempo para si mesma. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para sua melhor amiga, Mariana, uma cabeleireira cheia de energia que sempre sabia como arrancá-la de um dia ruim. Mari, preciso de um chopp e um conselho. Tá livre? A resposta veio em segundos. Tô sempre livre para você, Cris. 7 horas no boteco do seu Zé. E traz essa história toda que eu sei que tá pegando fogo. Enquanto isso, na sede da Império Empresarial, Cássio estava inquieto. Ele revisava relatórios, mas sua mente voltava constantemente para Cristina. A força dela, a forma como o enfrentou mesmo depois de tudo, o impressionava. Ele não era de se envolver emocionalmente. Sua vida amorosa, se é que podia chamar assim, era uma série de encontros casuais que nunca duravam. Mas algo em Cristina o fazia querer ser diferente. Talvez fosse a maneira como ela cuidou de sua mãe, ou o fogo nos olhos dela ao recusar sua oferta por orgulho. Ele precisava encontrá-la novamente, mas sabia que forçar a barra só a afastaria mais. Naquela tarde, Cássio tomou uma decisão impulsiva, algo raro para um homem tão calculista. Ele ligou para Antônio, o mordomo, e pediu que localizasse o endereço de Cristina novamente. Mas, senhor, o senhor já foi lá ontem. Não acha que ela precisa de um tempo? Perguntou Antônio, com seu tom sempre respeitoso, mas com uma pitada de ironia. Cássio riu. Antônio, desde quando você virou conselheiro amoroso? Só me diz onde ela está. Antônio suspirou, mas acabou cedendo, informando que Cristina provavelmente estaria em casa ou no bairro. Às 7 da noite, o boteco do seu Zé estava animado. Mesas lotadas, o som de risadas misturado com o tilintar de copos e uma música sertaneja tocando ao fundo. Cristina e Mariana ocupavam uma mesa no canto, com um prato de batata frita entre elas. Mariana, com seus cabelos tingidos de roxo e um sorriso contagiante, ouvia a história com os olhos arregalados. Deixa eu ver se entendi. O cara te demite, te humilha, depois descobre que você salvou a mãe dele e vai na tua casa pedir perdão? Cris, isso é roteiro de novela. E tu ainda tá pensando se vai voltar. Aceita, mulher. E de quebra dá um jeito de conquistar esse milionário. Cristina riu alto, quase engasgando com o chopp. Mari, para! Ele não tá interessado em mim. Ele só tá tentando limpar a consciência. Foi então que a porta do boteco se abriu e Cássio entrou. Sim, Cássio Montenegro, com seu terno impecável e um ar de quem claramente não pertencia àquele lugar. As conversas nas mesas ao redor diminuíram e alguns olhares curiosos se voltaram para ele. Cristina ficou paralisada, o copo de chopp a meio caminho da boca. Mariana, por outro lado, deu um gritinho abafado. É ele! Meu Deus, Cris, ele é gato! Vai lá falar com ele! Cássio, visivelmente desconfortável com a atenção, avistou Cristina e caminhou até a mesa. Cristina, posso falar com você um minuto? Perguntou, ignorando os olhares curiosos. Mariana, sem cerimônia, puxou uma cadeira. Senta aí, chefe. Quer um chopp? A casa é simples, mas o coração é grande. Cássio, pego de surpresa, riu, algo que raramente fazia. Obrigado, mas talvez só uma água. Cristina, ainda em choque, balançou a cabeça. O que você está fazendo aqui, Cássio? Ele se sentou, parecendo mais humano do que nunca. Eu não consegui parar de pensar no que aconteceu.
Não vim aqui como seu chefe, Cristina. Vim porque quero te conhecer de verdade. E se você me deixar, quero te convencer a voltar para a empresa. Não por pena, mas porque você é a melhor pessoa para o cargo. O tom dele era sincero, e seus olhos, normalmente frios, brilhavam com algo que Cristina não conseguia decifrar. Mariana, que não perdia uma oportunidade, cutucou Cristina por baixo da mesa. Fala sim, sua boba! Sussurrou, alto o suficiente para Cássio ouvir. Ele sorriu, e Cristina, apesar de tudo, também. Tá bom, Cássio, eu volto, mas com uma condição: nunca mais me julgue sem me ouvir. Cássio estendeu a mão, como se selassem um acordo. Feito! E quem sabe a gente possa tomar um chopp juntos um dia, sem chefe, sem funcionária, só nós dois. O coração de Cristina disparou. Ela apertou a mão dele, sentindo um calor que não esperava. Mariana, é claro, não se conteve. Olha, seu Zé, anota aí, esse chopp vai ser o começo de um casório. A mesa explodiu em risadas. E por um momento, Cristina esqueceu a dor dos últimos dias. Mas no fundo, ela sabia que aceitar a oferta de Cássio era apenas o começo. Algo maior, algo mais profundo, estava começando a nascer entre eles. E ela não sabia se estava pronta para isso. Quando Cássio saiu do boteco, prometendo enviar os detalhes do retorno dela à empresa, Cristina olhou para Mariana, que estava com um sorriso de orelha a orelha. Cris, eu te disse, esse homem tá caidinho por você. E tu, minha amiga, tá com cara de quem tá começando a gostar da ideia. Cristina tomou um gole do chopp, tentando esconder o rubor nas bochechas. Para com isso, Mari, é só trabalho. Mas no fundo, ela sabia que era mais do que isso. Muito mais. A segunda-feira chegou com um misto de ansiedade e expectativa. Para Cristina, ela ajustou o novo blazer que comprara com o pouco que tinha guardado, querendo marcar seu retorno a império empresarial com confiança. A oferta de Cássio ainda ecoava em sua mente. Gerente geral, o cargo dos seus sonhos. Mas mais do que isso, era o olhar dele no boteco do seu Zé que a desconcertava. Havia algo ali, uma faísca, uma promessa de algo que ela não sabia se queria explorar. Enquanto se olhava no espelho, Dona Lúcia apareceu na porta do quarto com um sorriso esperto. Tá linda, minha filha, mas esse brilho nos olhos não é só por causa do emprego, né? Cristina riu, jogando uma almofada. Mãe, para, é só trabalho, só trabalho. Na Império Empresarial, Cristina foi recebida com olhares curiosos e alguns sorrisos tímidos dos colegas. A notícia de sua demissão e retorno relâmpago já havia corrido pelos corredores e todos queriam saber o que acontecera. Ricardo, o outro candidato à vaga de gerente geral, foi o primeiro a abordá-la. Cristina, bem-vinda de volta. Não sei o que rolou, mas fico feliz que você está aqui. A empresa precisa de você, disse ele, com um tom que misturava respeito e uma ponta de decepção. Cristina agradeceu, mas sentiu o peso da responsabilidade. Ela sabia que precisaria provar, mais do que nunca, que merecia o cargo. Cássio, por sua vez, estava determinado a fazer as coisas certas. Ele passou a manhã revisando o plano de expansão da empresa, mas sua mente vagava para Cristina. Ele queria impressioná-la, não como chefe, mas como homem. Durante uma reunião com a equipe de marketing, ele sugeriu algo ousado, uma campanha publicitária que destacasse histórias de superação inspirada em pessoas como Cristina. Quero algo humano que mostre que nossa empresa valoriza quem faz a diferença, disse com um entusiasmo que surpreendeu os diretores. Um deles brincou. Cássio, desde quando você virou poeta? Ele riu, mas no fundo sabia que era Cristina quem estava mudando sua perspectiva. Naquela tarde, Cássio chamou Cristina para uma reunião particular em seu escritório. Quando ela entrou, ficou surpresa ao ver a mesa coberta de papéis, maquetes de novos empreendimentos e uma bandeja com café e pão de queijo. Pensei que a gente podia trabalhar com um pouco mais de calor humano, disse ele com um sorriso tímido.
Cristina ergueu uma sobrancelha divertida. Pão de queijo, Sr. Montenegro. Tá tentando me conquistar pelo estômago? Cássio riu, algo que estava se tornando mais frequente perto dela. Se funcionar, por que não? A reunião foi produtiva, mas o que marcou Cristina foi a forma como Cássio a ouvia. Ele fazia perguntas, considerava suas ideias e pela primeira vez parecia enxergá-la como uma parceira, não apenas uma funcionária. Quando ela sugeriu uma estratégia para envolver comunidades locais nos novos projetos da empresa, Cássio bateu palmas, impressionado. Cristina, isso é brilhante. Vamos apresentar isso na próxima reunião do conselho. Ela sorriu, sentindo o coração leve, mas também confuso. Era só trabalho, certo? Então por que ela sentia aquele calor toda vez que ele a olhava? No fim do dia, Cássio a surpreendeu novamente. Cristina, tenho um compromisso esta noite e acho que você deveria vir comigo. É uma oportunidade de networking, mas também acho que você vai gostar. Ela hesitou, mas a curiosidade venceu. Tá bom, mas onde é? Cássio sorriu misterioso. É surpresa. Passo na sua casa às 7. Às 7 em ponto, Cássio estacionou em frente à casa de Cristina, agora em um carro menos ostentoso, como se quisesse se misturar ao bairro. Dona Lúcia, é claro, não perdeu a chance de espiar pela cortina. Cris, esse homem tá de olho em você e trouxe um carro mais simples, viu? Tá se esforçando? Cristina riu nervosa enquanto ajustava o vestido azul que Mariana a convencera a usar. Mãe, é só trabalho. Dona Lúcia piscou. Sei, trabalho com cheiro de romance. Quando Cristina entrou no carro, Cássio a olhou por um instante a mais do que o necessário. Você tá incrível, disse, antes de desviar o olhar, claramente envergonhado. Ela sorriu, sentindo as bochechas quentes. Obrigada. Agora me diz, para onde a gente está indo? Ele apenas sorriu. Confia em mim. Minutos depois, eles chegaram a um galpão reformado no centro da cidade, onde uma feira de empreendedorismo local estava acontecendo. Mesas exibiam artesanatos, comidas típicas e projetos inovadores. E o lugar vibrava com música ao vivo e risadas. Cristina ficou encantada. Cássio, isso é incrível! Como você descobriu esse lugar? Ele deu de ombros com um sorriso travesso. Digamos que eu andei pesquisando formas de me conectar com pessoas de verdade. E achei que você ia gostar de ver o que a cidade tem de melhor. A noite foi mágica. Eles provaram pastel de feira, dançaram ao som de um forró improvisado e conversaram com empreendedores apaixonados por seus projetos. Cristina se sentia leve, como se por algumas horas pudesse esquecer o peso do passado. Cássio, por sua vez, estava encantado. Ele nunca se sentira tão à vontade, tão ele mesmo. Quando uma vendedora de flores ofereceu uma rosa a Cristina, Cássio não pensou duas vezes. Comprou a flor e a entregou a ela. Para combinar com você, disse, com uma sinceridade que a fez corar. Mas o momento mais marcante veio quando eles pararam em um canto do galpão, observando um grupo de crianças dançando. Cássio, com a voz baixa, abriu o coração. Sabe, Cristina, eu cresci com tudo que o dinheiro pode comprar, mas nunca tive isso, essa alegria simples. Você me faz querer ser mais do que um cara de terno. Cristina olhou para ele, surpresa com a vulnerabilidade. Cássio, você já é mais do que isso. Só precisa deixar as pessoas verem. Por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Seus olhos se encontraram e o ar entre eles pareceu carregado. Cristina sentiu o impulso de se aproximar, mas o som de um tambor anunciando o fim da apresentação quebrou o encanto. Ela riu, nervosa, e ele pigarreou, tentando recuperar a compostura. Acho que está na hora de te levar para casa, disse com um sorriso tímido. No caminho de volta, o silêncio no carro era confortável, mas cheio de possibilidades. Quando pararam em frente à casa de Cristina, Cássio segurou a mão dela por um segundo a mais do que o necessário.
Obrigado por hoje, Cristina. Não só pelo trabalho, mas por me mostrar que ainda dá para sentir coisas novas. Ela sorriu com o coração disparado. Obrigada você, Cássio. Mas vai com calma, tá? Ainda não sei se confio nesse seu lado homem do povo. Ele riu alto e ela saiu do carro, sentindo o perfume da rosa ainda em suas mãos. Enquanto entrava em casa, Dona Lúcia estava esperando com um olhar de quem sabia de tudo. E aí, filha? Como foi o trabalho? Cristina jogou a rosa na mãe, rindo. Mãe, para! Mas no fundo, ela sabia que estava começando a cair. E pela primeira vez, não tinha medo do que viria. Os dias seguintes na Império Empresarial foram uma montanha-russa para Cristina. Como gerente geral, ela mergulhou de cabeça no trabalho, liderando reuniões, revisando estratégias e conquistando o respeito dos colegas com sua inteligência e empatia. Mas por trás de sua confiança profissional, havia uma inquietação crescente. Cássio estava diferente. Ele a incluía em decisões importantes, pedia sua opinião com frequência, e às vezes seus olhares se encontravam por tempo demais. Cada gesto dele, um café deixado em sua mesa, uma piada durante uma reunião, parecia carregar uma intenção que Cristina não sabia se queria decifrar. Uma manhã, enquanto organizava relatórios, Cristina recebeu uma ligação inesperada. Era Antônio, o mordomo de Cássio. Senhora Cristina, a dona Helena está perguntando por você. Ela insiste em te ver. Seria possível vir à mansão hoje à tarde? Cristina ficou surpresa. Desde o dia em que ajudara a Helena, não tivera mais contato com ela. Curiosa, ela aceitou o convite, sentindo que aquele encontro poderia trazer respostas ou mais perguntas. Naquela tarde, Cristina chegou à mansão Montenegro, um lugar que parecia saído de um filme. Jardins impecáveis, uma fonte murmurante e uma escadaria que levava a uma porta de madeira entalhada. Antônio a recebeu com um sorriso caloroso. Obrigado por vir, Cristina. A dona Helena está no Jardim dos Fundos. Ela tem tido dias melhores desde que você a ajudou. Cristina seguiu Antônio, sentindo o coração apertar. A ideia de rever Helena, a mulher que mudara o curso de sua vida sem saber, era ao mesmo tempo emocionante e intimidante. No jardim, Helena estava sentada em uma cadeira de vime, com um chale sobre os ombros e um sorriso frágil. Ao ver Cristina, seus olhos se iluminaram. Você é a moça que me encontrou, não é? Minha salvadora, disse, estendendo as mãos trêmulas. Cristina se aproximou, segurando-as com carinho. Sou eu, dona Helena. Fico feliz que a senhora está bem. As duas conversaram por quase uma hora. Helena, apesar da confusão causada pelos remédios, contava histórias de sua juventude com uma clareza surpreendente. Falou do marido, um homem amoroso que construíra a Império Empresarial, e do filho, Cássio, que ela temia estar se perdendo na solidão do sucesso. Meu menino é bom, sabe? Mas ele se fechou depois que o pai morreu, disse Helena com os olhos marejados. Você me lembra a mim mesma quando era jovem. Tinha fogo, mas também coração. Não deixe ele te assustar com esse jeito sério. Cristina riu, sem saber como responder. Dona Helena, eu só trabalho com ele. Não tem nada além disso. Helena piscou com um sorriso esperto. Sei, mas os olhos não mentem, menina, e os dele brilham quando fala de você. A conversa foi interrompida pela chegada de Cássio, que parecia surpreso ao ver Cristina ali. Mãe, o que você está aprontando? Perguntou com um tom brincalhão, mas com um toque de nervosismo. Helena riu, algo raro nos últimos tempos. Só conversando com minha nova amiga. Você devia levá-la para jantar, Cássio. Ela merece. Cristina corou, e Cássio, claramente sem graça, pigarreou. Mãe, para com isso. Mas seus olhos encontraram os de Cristina, e havia um brilho ali que confirmava as palavras de Helena.
Antes de sair, Helena segurou a mão de Cristina e entregou-lhe um pequeno pingente de prata em forma de coração. Era meu, da época em que conheci meu marido. Quero que fique com você. É para te lembrar que o coração sempre sabe o caminho. Cristina tentou recusar, mas Helena insistiu. Aceite, menina. É um presente de uma velha que sabe das coisas. Comovida, Cristina guardou o pingente, sentindo um peso emocional que não conseguia explicar. Naquela noite, Cristina voltou para casa com a cabeça a mil. O pingente, as palavras de Helena, o olhar de Cássio, tudo parecia conspirar para tirá-la do controle. Ela decidiu ligar para Mariana, precisando de um conselho. Mari, eu não sei o que está acontecendo. Ele é meu chefe, mas ele está mexendo comigo. E agora a mãe dele me dá um presente e diz que ele está afim de mim? Isso está virando loucura. Mariana, do outro lado da linha, deu um grito animado. Cris, isso é um sinal. Vai fundo, amiga. Ele é rico, gato e tá caidinho por você. Qual é o problema? Cristina suspirou. O problema é que eu não sei se confio nele. E se for só culpa por causa do que aconteceu? E se eu me machucar? Enquanto Cristina tentava organizar seus sentimentos, Cássio estava na mansão, olhando para uma foto antiga da família. Ele segurava um copo de uísque, mas não bebia. Sua mente estava em Cristina, na força dela, no sorriso que iluminava. Qualquer ambiente, na forma como ela fazia até sua mãe rir. Ele sabia que estava se apaixonando, mas também sabia que não seria fácil. Cristina não era como as mulheres que ele conhecera antes. Ela não se impressionava com dinheiro ou status. Ela queria algo real. E pela primeira vez, ele queria ser digno disso. Decidido a dar um passo adiante, Cássio pegou o celular e enviou uma mensagem para Cristina. Quero te levar para jantar amanhã. Nada de trabalho. Só nós dois. Topa? Cristina, que estava deitada olhando para o pingente de Helena, sentiu o coração disparar ao ler a mensagem. Ela hesitou, os dedos pairando sobre o teclado. Parte dela queria dizer não, manter a distância segura. Mas outra parte, aquela que sentia o calor do olhar dele, digitou. Tá bom, mas nada de restaurante chique. Quero algo simples. A resposta de Cássio veio com um emoji sorridente. Feito. Te pego às 7. Na manhã seguinte, Cristina acordou com uma mistura de nervosismo e excitação. Ela escolheu um vestido leve, floral, que a fazia se sentir ela mesma. Dona Lúcia, é claro, não perdeu a chance de provocar. Olha só, minha filha indo num encontro com o chefe. Vou rezar para São Valentim te ajudar. Cristina riu, mas no fundo sentia que aquele jantar poderia mudar tudo. Às 7 em ponto, Cássio chegou, dessa vez em um carro ainda mais discreto e com um sorriso que parecia iluminar a rua. Ele a levou a um restaurante pequeno, escondido numa rua arborizada, onde serviam comida caseira e havia uma banda tocando MPB ao vivo. Durante o jantar, eles conversaram como velhos amigos, rindo de histórias de infância e compartilhando sonhos. Cássio contou como quando criança queria ser astronauta, e Cristina revelou que seu maior sonho era viajar pelo Brasil, conhecendo as histórias de cada canto do país. Quando a banda começou a tocar Trem-Bala, Cristina sentiu os olhos marejarem. Era a música favorita de seu pai. Cássio, percebendo a emoção dela, segurou sua mão suavemente. Você tá bem? Perguntou com uma ternura que a desarmou. Ela sorriu, enxugando uma lágrima. Tô. É só... Essa música me lembra meu pai. Ele sempre dizia que a vida é sobre as pessoas, não sobre as coisas. Cássio apertou a mão dela. Seu pai era um homem sábio, e você é a prova disso. Naquela noite, enquanto voltavam para a casa de Cristina, o ar entre eles estava carregado de possibilidades. Quando pararam em frente à casa, Cássio desceu do carro e a acompanhou até a porta. Cristina,
Eu sei que tudo isso é novo e talvez até meio louco, mas eu quero tentar. Quero te conhecer de verdade, sem chefe, sem funcionária, só você e eu. Ela olhou para ele, com o coração batendo forte. Cássio, eu também quero, mas vamos com calma, tá? Meu coração já passou por muita coisa. Ele sorriu, respeitando o espaço dela. Com calma, prometo. Quando Cristina entrou em casa, segurando o pingente de Helena, ela sabia que algo grande estava começando. Mas o que ela não sabia era que o destino ainda guardava uma surpresa. Um segredo do passado de Cássio que poderia mudar tudo. Os dias que se seguiram ao jantar foram como uma dança delicada entre Cristina e Cássio. No trabalho, eles mantinham o profissionalismo, mas os olhares trocados durante as reuniões e os sorrisos discretos revelavam que algo maior estava crescendo. Fora do escritório, eles começaram a se encontrar com mais frequência. Um café, no fim de semana, uma caminhada no parque, uma noite assistindo a um filme antigo que Cristina insistiu que ele precisava conhecer. Cada momento juntos parecia fortalecer o laço entre eles, mas também trazia uma pergunta que Cristina não conseguia ignorar. Será que ela podia confiar completamente em Cássio? Uma tarde, enquanto organizava documentos na Império Empresarial, Cristina recebeu uma visita inesperada. Mariana, com seus cabelos roxos, ainda mais vibrantes, entrou no escritório com um sorriso malicioso. Cris, vim te salvar da papelada. Tô sabendo que você e o chefe estão quase namorando. Conta tudo. Cristina riu, puxando a amiga para um canto. Mari, para com isso. A gente tá se conhecendo. Ele é diferente do que eu pensava, mas ainda tô com o pé atrás. Mariana ergueu uma sobrancelha. Pé atrás? O cara tá fazendo de tudo para te conquistar. Qual é o problema? Cristina hesitou, brincando com o pingente de Helena que agora usava como colar. Não sei, parece bom demais para ser verdade. E se ele tiver algum segredo? Todo mundo tem um, né? Mal sabia Cristina que suas palavras eram mais verdadeiras do que imaginava. Naquela mesma tarde, na mansão Montenegro, Cássio estava lidando com um fantasma do passado. Antônio, o mordomo, entrou no escritório com uma expressão grave, segurando um envelope amarelado. Senhor Cássio, isso chegou hoje. É de ela. Cássio congelou. Ele sabia exatamente de quem Antônio estava falando. Laura, uma ex-namorada que marcara sua vida de forma profunda e dolorosa. Laura fora seu primeiro amor, uma mulher carismática que o abandonara abruptamente 5 anos antes, logo após a morte de seu pai. A saída dela deixara Cássio emocionalmente destruído, e ele nunca soubera o motivo. O envelope, com a caligrafia familiar de Laura, trouxe de volta memórias que ele preferia esquecer. Com as mãos trêmulas, Cássio abriu o envelope. Dentro havia uma carta curta e uma foto antiga dele e Laura, rindo juntos em um piquenique. A carta dizia: Cássio, sei que faz tempo, mas preciso te ver. Estou em São Paulo. Há coisas que você merece saber. Me liga. Ao lado, um número de telefone. Cássio sentiu o chão desaparecer. Por que Laura estava de volta agora, justo quando ele finalmente começava a se abrir para Cristina? Ele amassou a carta, mas não a jogou fora. Antônio, não conte isso a ninguém, nem a minha mãe, disse com a voz firme, mas carregada de angústia. Naquela noite, Cássio marcou um jantar com Cristina, determinado a manter o passado enterrado. Ele a levou a um restaurante à beira de um lago, onde lanternas flutuantes criavam um cenário de conto de fadas. Cristina, com um vestido verde que realçava seus olhos castanhos, parecia mais à vontade do que nunca. Eles riram de uma história sobre a vez em que Cássio, ainda adolescente, tentou cozinhar para a mãe e quase incendiou a cozinha. Você, um desastre na cozinha? Não, acredito.
brincou Cristina, dando uma gargalhada. Cássio sorriu, mas seus olhos carregavam uma sombra que ela não deixou passar despercebida. Tá tudo bem, Cássio? Você parece distante. Ele hesitou, segurando a mão dela sobre a mesa. Tá tudo bem, sim. É só o trabalho, a pressão. Mas estar aqui com você faz tudo valer a pena. Cristina quis acreditar, mas algo na voz dele a deixou inquieta. Ela decidiu mudar de assunto, contando sobre um sonho que tivera na noite anterior. Os dois viajando juntos pelo Nordeste, dançando forró em uma praça iluminada por lampiões. Cássio riu, imaginando a cena. Você dançando forró? Eu pago pra ver. Ela deu um tapinha no braço dele, rindo. É um desafio, então? Porque eu arraso no forró, viu? O jantar terminou com um passeio à beira do lago, onde o reflexo da lua criava um caminho prateado na água. Cássio parou, olhando para Cristina com uma intensidade que a fez prender a respiração. Cristina, eu nunca fui bom com palavras, mas você está mudando tudo para mim. Eu quero construir algo com você, algo de verdade. Ela sentiu o coração disparar, mas também uma pontada de medo. Cássio, eu também quero, mas preciso que você seja honesto comigo, sempre. Ele assentiu, prometendo, mas a carta de Laura pesava em seu bolso como uma âncora. No dia seguinte, a tensão aumentou. Cristina estava no escritório quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Curiosa, ela atendeu. Uma voz feminina, suave, mas firme, disse: Cristina Almeida, meu nome é Laura, sou uma velha amiga do Cássio. Precisamos conversar, é sobre ele. Cristina franziu a testa, sentindo um frio na espinha. Como você conseguiu meu número? E o que você quer? Laura suspirou. Não é simples, mas é importante. Podemos nos encontrar hoje? Prometo que não vou tomar muito do seu tempo. Confusa, mas movida por uma mistura de curiosidade e desconfiança, Cristina marcou um encontro com Laura em um café no centro da cidade. Quando chegou, viu uma mulher elegante com cabelos loiros e olhos que pareciam carregar uma história pesada. Laura foi direta. Cristina, eu sei que você e Cássio estão se aproximando. E você merece saber quem ele realmente é. Cristina cruzou os braços na defensiva. E quem é você para me dizer isso? Laura respirou fundo, como se as palavras doessem. Eu fui noiva do Cássio. Há 5 anos eu o deixei sem explicação. Mas não foi por falta de amor. Eu estava grávida. E meu pai, um homem controlador, me obrigou a ir embora. Ele disse que Cássio nunca aceitaria uma criança, que eu seria uma vergonha para a família dele. Eu acreditei. E fui covarde. Cristina sentiu o chão tremer. Grávida? Você teve um filho dele? Laura assentiu com lágrimas nos olhos. Uma menina, a Clara. Ela tem 4 anos. Voltei porque quero que Cássio a conheça. E porque acho que ele merece a chance de ser o pai que sei que ele pode ser. O coração de Cristina disparou. Ela sentiu raiva, confusão, medo. Cássio tinha uma filha e nunca mencionara Laura ou essa parte de sua vida. Por que você está me contando isso? Perguntou com a voz tremendo. Laura olhou nos olhos dela. Porque vi como ele te olha. Ele está apaixonado por você, mas você precisa saber a verdade antes de se envolver. Mas ele não sabe da Clara, e eu vou contar a ele amanhã. Cristina saiu do café atordoada, com a cabeça girando. Ela queria confrontar Cássio, exigir explicações, mas também sentia pena dele. Uma filha que ele nem sabia que existia? Como isso o afetaria? E mais importante, como isso afetaria o que eles estavam construindo? Quando chegou em casa, Dona Lúcia notou o peso no rosto da filha. O que houve, minha menina? Cristina desabou contando tudo. Dona Lúcia a abraçou, com a sabedoria de quem já viu muito da vida. Filha, o amor não é perfeito. É bagunçado, complicado. Mas se esse homem for de verdade, ele vai te mostrar isso. Dê a ele uma chance de se explicar.
Naquela noite, Cristina olhou para o pingente de Helena, sentindo o peso do que estava por vir. Ela sabia que o próximo dia traria revelações que poderiam mudar tudo, e no fundo temia que seu coração, que finalmente começava a se abrir, pudesse se partir novamente. O amanhecer trouxe um céu cinzento, como se São Paulo pressentisse a tempestade emocional que estava por vir. Cristina acordou com o coração apertado, o pingente de Helena ainda pendurado em seu pescoço como um lembrete de que o amor, mesmo nos melhores momentos, exige coragem. A revelação de Laura a deixara em pedaços. Cássio, o homem por quem ela estava começando a se apaixonar, tinha uma filha que ele nem sabia que existia. E pior, ele nunca mencionara Laura, a mulher que fora tão importante em sua vida. Cristina sentia uma mistura de traição e compaixão, mas acima de tudo, precisava de respostas. No escritório, Cristina tentou se concentrar no trabalho, mas cada e-mail, cada relatório parecia uma distração inútil. Cássio, por sua vez, estava visivelmente tenso. Ele sabia que Laura o procuraria naquela manhã, mas não tinha ideia do que ela queria depois de tantos anos. Quando Cristina passou por ele no corredor, ele tentou um sorriso, mas ela apenas assentiu, com um olhar que o fez parar. "Cristina, tá tudo bem?" perguntou preocupado. Ela hesitou, querendo despejar tudo ali mesmo, mas decidiu esperar. "Tá, Cássio, só ocupada." Ele franziu a testa, sentindo que algo estava errado, mas antes que pudesse insistir, seu telefone tocou. Era Laura, pedindo para encontrá-lo imediatamente. Cássio marcou o encontro em um café discreto, longe dos olhares curiosos da cidade. Quando chegou, Laura estava lá com o mesmo ar elegante, mas com uma vulnerabilidade que ele não lembrava. "Cássio, obrigada por vir", disse ela, com a voz baixa. Ele se sentou, tentando manter a calma. "Laura, o que você quer?" "Porque agora, depois de 5 anos, ela respirou fundo, e as palavras que vieram a seguir mudaram tudo. "Você tem uma filha, Cássio. O nome dela é Clara. Ela tem 4 anos. Eu estava grávida quando fui embora. Meu pai me obrigou a te deixar. Disse que você nunca aceitaria. Eu fui covarde, mas agora quero que você a conheça." Cássio ficou paralisado, o mundo ao seu redor desmoronando. "Uma filha?" Ele tentou processar, mas a raiva e a dor falaram mais alto. "Você me tirou isso, Laura? 5 anos da vida dela? Como você pôde?" Sua voz tremia e Laura baixou os olhos com lágrimas escorrendo. "Eu sei que errei, mas estou aqui agora, tentando consertar. Clara é uma menina incrível, Cássio. Ela merece um pai." Ele se levantou, passando as mãos pelo cabelo, tentando conter o turbilhão de emoções. "Eu preciso de tempo. Não posso lidar com isso agora." Sem dizer mais nada, ele saiu, deixando Laura sozinha com sua culpa. Na Império Empresarial, Cristina percebeu a ausência de Cássio e soube pelo instinto que algo grande havia acontecido. Ela tentou se concentrar, mas sua mente voltava para a conversa com Laura. Foi então que Mariana ligou, com seu jeito direto e cheio de energia. "Cris, como tá a novela da sua vida? Já confrontou o chefe gato ou tá esperando o próximo capítulo?" Cristina suspirou, contando tudo. Mariana, sempre prática, foi categórica. "Amiga, vai falar com ele? Não deixa isso virar um mal-entendido de novela mexicana. Você gosta dele, ele gosta de você. Se tem uma criança no meio, isso é grande, mas não é o fim do mundo." Inspirada pelas palavras da amiga, Cristina decidiu agir. Ela descobriu, por Antônio, que Cássio estava na mansão e resolveu ir até lá. Quando chegou, encontrou-o no jardim, sentado no mesmo banco onde Helena conversara com ela. Ele estava com o olhar perdido, segurando a foto antiga de Laura, e ele. Cristina se aproximou hesitante,
Cássio, a gente precisa conversar. Ele olhou para ela surpreso e a dor em seus olhos a fez hesitar. Cristina, eu não sei por onde começar. Ela se sentou ao lado dele, respirando fundo. Eu sei da Clara. Laura me contou ontem e sei que você está perdido agora, mas por que você nunca falou dela? Da Laura, do que aconteceu? Cássio baixou a cabeça como se o peso do mundo estivesse sobre ele. Porque doía demais. Laura foi meu primeiro amor. Quando ela foi embora, sem explicação, eu me fechei. Jurei que nunca mais ia me permitir sentir isso, até você aparecer. As palavras dele tocaram Cristina, mas também a machucaram. Cássio, eu precisava saber. Não por ciúmes, mas porque estou me apaixonando por você. E isso me assusta. Se você tem segredos, como vou confiar? Ele segurou as mãos dela com uma urgência que ela nunca vira. Cristina, eu juro, eu não sabia da Clara. E Laura, ela é passado, você é quem eu quero. Mas agora tenho uma filha e não sei como ser pai, não sei se vou conseguir. Só sei que não quero te perder. O coração de Cristina disparou. Ela viu a vulnerabilidade dele, a sinceridade crua, e pela primeira vez sentiu que podia ser a âncora que ele precisava. Cássio, você não precisa fazer isso sozinho, mas tem que ser honesto comigo e com a Clara. Ela é sua filha e ela precisa de você. Ele assentiu com lágrimas nos olhos. Você está certa, e eu quero que você faça parte disso se quiser, não como chefe, não como colega, como minha parceira. O momento foi interrompido por Helena, que apareceu no jardim com Antônio. Cássio, o que está acontecendo aqui? Perguntou com seu jeito direto, mas carinhoso. Cássio respirou fundo e contou tudo à mãe. Helena, com a sabedoria de quem já viveu muitas dores, abraçou o filho. Meu menino, uma filha é uma bênção, e essa moça aqui, disse apontando para Cristina, é outra, não deixe nenhuma das duas escaparem. Cristina riu apesar das lágrimas e Cássio também, aliviado pelo apoio da mãe. Naquela noite, Cássio e Cristina decidiram dar um passo de cada vez. Ele marcaria um encontro com Clara e Cristina prometeu estar ao lado dele, mesmo que fosse só como amiga por enquanto. Mas antes de se despedirem, Cássio a puxou para um abraço e o calor daquele momento dissolveu as dúvidas dela, pelo menos por enquanto. Obrigado por não desistir de mim, sussurrou ele. Ela sorriu com o pingente de Helena brilhando sob a luz da lua. Eu não desisto fácil, Cássio Montenegro. Enquanto voltava para casa, Cristina sentiu uma leveza nova. O futuro era incerto, mas pela primeira vez ela acreditava que poderia enfrentá-lo. O que ela não sabia era que Laura, movida por suas próprias emoções, estava planejando algo que poderia abalar ainda mais o frágil equilíbrio que eles estavam construindo. Semana que se seguiu foi um teste de paciência e coragem para Cristina e Cássio. No trabalho, eles continuavam a construir uma parceria sólida, com Cristina liderando a campanha de expansão da Império Empresarial, com uma energia que inspirava a todos. Fora do escritório, porém, o peso da revelação sobre Clara pairava sobre eles. Cássio estava determinado a conhecer sua filha, mas o medo de não ser o pai que ela merecia o consumia. Cristina, por sua vez, tentava equilibrar seus sentimentos crescentes por ele com a incerteza de como Clara e Laura se encaixariam em suas vidas. Naquela sexta-feira, Cássio marcou o encontro com Clara em um parque infantil perto da casa de Laura. Ele pediu a Cristina que o acompanhasse não como um gesto romântico, mas como um pedido de apoio. Você é minha força, Cristina. Não sei se consigo fazer isso sem você, confessou ele, com uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Ela concordou, embora seu coração estivesse apertado. Tô com você, Cássio. Mas isso é entre você e a Clara. Eu só vou estar lá para te dar um empurrãozinho se precisar. Ele sorriu, apertando a mão dela. Você é mais do que eu mereço.
No parque o sol brilhava e o som de risadas infantis enchia o ar. Cristina e Cássio chegaram juntos e ela percebeu o nervosismo dele pelo jeito como tamborilava os dedos na perna. Quando Laura apareceu, segurando a mão de uma menininha de cabelos cacheados e olhos curiosos, o tempo pareceu parar. Clara, com seus 4 anos, segurava um balão vermelho e olhava para Cássio com uma mistura de timidez e fascínio. Laura se agachou falando suavemente. Clara, esse é o Cássio. Ele é um amigo muito especial. Cássio engoliu em seco, tentando sorrir. Oi, Clara, eu gostei do seu balão. É seu favorito? Clara sentiu tímida, mas seus olhos não desgrudavam dele. Cristina observava de longe, sentada em um banco, com o coração apertado. Ver Cássio tentando se conectar com a filha era comovente, mas também a fazia questionar seu lugar naquela história. Ela queria estar ao lado dele, mas e se Laura decidisse que queria Cássio de volta? E se Clara precisasse de uma família que Cristina não sabia se podia oferecer? Seus pensamentos foram interrompidos quando Clara correu até ela, apontando para o balão. Moça, você quer segurar? Ele voa alto. Cristina riu, surpresa com a espontaneidade da menina. Claro, mas só se você me ensinar como não deixar ele fugir. Clara gargalhou, e por um instante, Cristina sentiu uma conexão inesperada com a pequena. Cássio, vendo a interação, sentiu o coração aquecer. Laura, por outro lado, parecia tensa. Após 1 hora, enquanto Clara brincava no escorregador, Laura puxou Cássio para uma conversa séria. Cássio, eu não vim aqui só por causa da Clara. Eu ainda sinto algo por você. Talvez a gente possa tentar de novo por ela. As palavras acertaram Cássio como um soco. Ele olhou para Cristina, que agora empurrava Clara no balanço, e soube com uma clareza absoluta o que queria. Laura, eu te amei, mas isso acabou. Meu coração é da Cristina agora. E a Clara, ela vai ter a mim como pai, mas não como parte de uma família com você. Laura baixou os olhos, magoada, mas assentiu. Eu entendo. Só seja o melhor pai que você puder. Quando o encontro terminou, Cássio se despediu de Clara com um abraço apertado, prometendo voltar logo. No carro, a caminho da casa de Cristina, ele estava em silêncio, processando tudo. Ela, percebendo a tensão, decidiu quebrar o gelo. Então, Sr. Montenegro, como se sente sendo oficialmente um pai de balão vermelho? Ele riu, aliviado, aterrorizado, mas feliz. E você, como está com tudo isso? Cristina hesitou, mas decidiu ser honesta. Tô com medo, Cássio. Não de você, mas de onde eu encaixo nisso tudo. A Clara é incrível, mas e a Laura? E se ela quiser você? De volta! Cássio parou o carro em uma rua tranquila e virou-se para ela, segurando seu rosto com as mãos. Cristina, escuta. Laura é passado. A Clara é minha filha, e eu quero que ela faça parte da nossa vida, se você quiser. Mas você é meu presente, meu futuro. Eu te amo. As palavras saíram tão naturais, tão intensas, que Cristina sentiu as lágrimas escorrerem. Você tá falando sério? Perguntou com a voz embargada. Ele sorriu, beijando-a suavemente pela primeira vez. Mais sério do que nunca. O beijo foi como um raio de sol depois de uma tempestade, cheio de promessa e calor. Quando se afastaram, Cristina riu, enxugando as lágrimas. Tá bom, mas se você for um pai daqueles que mima demais, eu vou te botar na linha. Cássio gargalhou, puxando-a para outro abraço. Feito, mas só se você me ensinar a fazer aquele forró que você prometeu. Naquela noite, Cristina chegou em casa com o coração leve, mas ainda com uma pontada de preocupação. Dona Lúcia, como sempre, estava esperando com um chá e um olhar curioso. E aí, filha? Como foi o dia com o chefe e a filhinha dele? Cristina contou tudo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Dona Lúcia segurou a mão dela com um sorriso sábio.
Minha menina, o amor não vem com manual, mas esse homem está mostrando que quer você de verdade. E essa menininha, ela pode ser uma bênção para vocês dois. Enquanto Cristina se preparava para dormir, segurando o pingente de Helena, ela sentiu uma paz que não experimentava há anos. Mas o destino, sempre imprevisível, ainda guardava uma última surpresa. No dia seguinte, um e-mail anônimo chegou à Império Empresarial, endereçado a Cristina. A mensagem era curta, mas devastadora. Pergunte ao Cássio sobre o acidente do seu pai. Ele sabe mais do que diz. Cristina leu e releu, com o coração disparado. Seu pai, morto em um acidente de construção anos antes, trabalhara para uma empresa que agora ela lembrava pertencia à Império Empresarial. Seria possível que Cássio escondesse algo tão grave? A dúvida, como uma sombra, começou a crescer. Cristina sabia que precisava confrontá-lo, mas temia que a resposta pudesse destruir tudo o que eles haviam construído. Ainda assim, com o pingente de Helena brilhando contra seu peito, ela decidiu que enfrentaria a verdade, custasse o que custasse. O sol da manhã parecia hesitante, filtrado por nuvens esparsas, enquanto Cristina segurava o celular com o e-mail anônimo ainda aberto. As palavras: pergunte ao Cássio sobre o acidente do seu pai. Ele sabe mais do que diz. Ecoavam em sua mente como um tambor. Seu pai, morto em um acidente de construção quando ela tinha 15 anos, era a ferida mais profunda de sua vida. A ideia de que Cássio, o homem por quem ela se apaixonara, pudesse estar ligado a essa tragédia era quase insuportável. Mas Cristina não era de fugir da verdade. Com o pingente de Helena apertado na mão, ela decidiu confrontá-lo, mesmo que isso significasse o fim de tudo. Na Império Empresarial, Cristina encontrou Cássio em seu escritório, revisando documentos com uma expressão cansada, mas serena. Ele sorriu ao vê-la, mas o sorriso morreu quando notou a gravidade em seu rosto. Cristina, o que houve? Perguntou, levantando-se. Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. Cássio, preciso que você seja completamente honesto comigo. Você sabe algo sobre o acidente que matou meu pai? Ele trabalhava para uma das empresas do seu grupo. Alguém me disse que você esconde algo. A voz dela tremia, mas seus olhos eram firmes. Cássio ficou pálido, como se tivesse levado um golpe. Ele passou as mãos pelo rosto, sentando-se lentamente. Cristina, Meu Deus, como isso veio à tona agora? Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Quando seu pai morreu, eu tinha acabado de assumir a presidência da empresa, depois da morte do meu pai. O acidente foi em um dos nossos canteiros de obras. Eu não estava diretamente envolvido, mas descobri depois que houve negligência. Um supervisor ignorou protocolos de segurança para acelerar o projeto. Quando soube, mandei investigar e o responsável foi demitido. Tentei encontrar a família do seu pai para oferecer apoio, mas você e sua mãe já tinham se mudado e não consegui localizá-las. Cristina ouviu em silêncio, com o coração apertado. Por que você nunca me contou isso, Cássio? Você sabia quem eu era desde o começo. Ele baixou a cabeça, com a voz carregada de culpa. Eu quis contar, mas nunca encontrava o momento certo. Quando te conheci melhor, quando vi quem você é, tive medo de te perder. Eu sei que errei, Cristina, mas juro, nunca quis esconder isso por maldade. As lágrimas dela finalmente caíram e ela se levantou, precisando de espaço. Eu preciso pensar, Cássio. Isso é grande demais. Desnorteada, Cristina saiu do escritório e ligou para Mariana, que a encontrou no boteco do seu Zé em minutos. Entre lágrimas e um chope, Cristina desabafou. Mari, eu amo ele, mas como confio depois disso? Meu pai morreu por causa da empresa. Dele.
Mariana, com seu jeito direto, segurou a mão da amiga. Cris, ele errou, mas não foi ele quem causou o acidente. Ele está tentando consertar as coisas. Pergunta pro teu coração, você consegue perdoar? Cristina enxugou as lágrimas sem resposta. Naquela noite, Dona Lúcia, ao ver a filha tão abalada, ouviu a história com calma. Minha menina, seu pai sempre dizia que o perdão é o maior ato de coragem. Esse homem não é perfeito, mas ele te ama. E você o ama. Não jogue isso fora por orgulho. As palavras da mãe ecoaram, e Cristina, segurando o pingente de Helena, sentiu uma clareza surgir. Ela amava Cássio, com todas as suas falhas, e queria lutar por eles. No dia seguinte, Cristina marcou um encontro com Cássio, no mesmo lago onde haviam jantado semanas antes. Ele chegou com o rosto marcado pela ansiedade, temendo o pior. Antes que ele pudesse falar, Cristina segurou suas mãos. Cássio, o que você fez ou deixou de fazer dói, mas eu sei que você não é aquele erro. Eu te perdoo, mas de agora em diante, sem segredos, nunca mais. Cássio, com lágrimas nos olhos, puxou-a para um abraço. Eu prometo, Cristina, você é minha vida e eu vou passar o resto dela provando isso. O momento foi selado com um beijo, mais profundo e verdadeiro do que qualquer outro. Mas o destino, sempre com suas surpresas, trouxe um toque de leveza. Clara, que estava com Antônio ali perto, correu até eles, segurando um desenho colorido. Olha, Cássio, fiz para você e para a moça bonita. O desenho mostrava 3 bonecos de palito. Cássio, Cristina e Clara, sorrindo sob um sol brilhante. Cristina riu comovida e Cássio ergueu a filha nos braços. Você é minha artista, sabia? Clara riu e Cristina, olhando para eles, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Semanas depois, a Império Empresarial lançou a campanha inspirada em histórias de superação, com Cristina à frente. Durante o evento, Cássio subiu ao palco, surpreendendo a todos. Quero dedicar isso a 2 mulheres que mudaram minha vida. Minha mãe, Helena, e Cristina Almeida, a mulher que me ensinou o que é amor de verdade. A plateia aplaudiu e Cristina, nos bastidores, enxugou uma lágrima rindo quando Mariana gritou: Casório, Cris, eu avisei! Naquela noite, em um jantar íntimo na casa de Dona Lúcia, com Clara correndo pelo quintal e Helena contando histórias, Cássio puxou Cristina para um canto. Ele tirou uma caixinha do bolso, revelando um anel simples, mas elegante. Cristina, eu sei que a vida é bagunçada, mas quero passar o resto dela com você. Casa comigo? Ela, com o coração transborda, riu entre lágrimas. Só se você aprender a dançar forró direito. Ele riu, colocando o anel em seu dedo e a beijou sob o olhar aprovador de Dona Lúcia e o gritinho animado de Clara. E assim, entre erros, perdão e amor, Cristina e Cássio começaram uma nova história. Não perfeita, mas real, cheia de risadas, lágrimas e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O pingente de Helena, brilhando no pescoço de Cristina, era um lembrete. O coração sempre sabe o caminho.